Oi, Pronto, voltamos. pronto. Tentei mudar de lugar aqui, vim para minha cozinha para ver se melhora um pouco a conexão. Aproveita e Gente, faz um então, cafezinho. bem-vindo à minha cozinha. Rosana, vamos lá, MDR. Bom, o MDR é uma abordagem que trabalha com o cérebro. Hoje, ela nasceu para trabalhar com trauma, mas hoje nós trabalhamos com tudo. Então, para explicar de uma forma bem rapidinho o MDR, é como se eu pegasse uma caixinha do cérebro, aquilo que está guardado, escondido, não organizado. É como o cérebro, se ele não tivesse feito a digestão daquela situação. Então, a gente Aham, pega aquela caixinha, pega aquela situação e faz novamente essa digestão. Então, levando o cérebro a reorganizar e a reprocessar aquela situação que você viveu. Então, algumas vezes acontece no cérebro da gente em que a gente fica parado numa determinada situação. Então, uma cena, então, algo que falaram para você na sua infância, ou um trauma severo, como um abuso, como um acidente de carro, a morte de alguém. Então, nós pegamos aquela situação e avaliamos junto com aquela situação o que ficou grudado no seu cérebro. Sabia, aham, Zé, que as coisas que acontecem com a gente no momento, por exemplo, vamos supor que você tenha falado alguma coisa comigo, ou sei lá, aconteceu um abuso, alguma coisa, aquilo que eu acreditei sobre mim naquele momento fica gravado no aham, meu cérebro junto com aquela cena. Então, muitas vezes eu aham. falo daquela cena e eu não acesso aquela crença negativa ou limitante que eu penso sobre mim. E Tá. aquilo que a gente já sabe, né? Que aquilo que a gente pensa sobre a gente age em cima daquilo que a gente pensa, né? Determina o Não comportamento e os é. resultados, né? E aí o É, que a gente faz? A gente pega essa cena, pega essa crença e faz uma varredura no cérebro. Limpa o através de cérebro uma de tudo isso. técnica específica, isso é realizado. Isso, exatamente. E aí a gente coloca num protocolo, é uma técnica americana, aí a gente trabalha às vezes com os olhos, que é para ativar o cérebro direito e esquerdo, e eles se conversam, né? Então, algo que você demora muito tempo para organizar, às vezes em 50 minutos a gente trata situações severas e a pessoa vai ficando boa, né? Hoje a gente pede em torno de 8 a 10 sessões para que a pessoa tenha um alívio sobre aquele tema. E isso destrava a vida da pessoa e a pessoa, então, tem um novo olhar. Por quê? Porque ela tem o cérebro limpo, a mente limpa, né? É. Daquela Quem quiser, informação errada. quem quiser entrar em contato com a Rosana, tem o Instagram, né? Tá postado, só. Mas vamos Me lá, segue lá, perdão. gente. Perdão, Ah, eu ia perdão é colocar meu uma xodó da vez. musiquinha, eu ia colocar uma musiquinha um sambinha que diz perdão, foi feito para gente pedir, né? Mas como é que é perdão? O que acontece? Como é que você tem Então, trabalhado? o perdão, ele nasceu em torno de mais ou menos 2015, até meados de 2018, quando eu passei por um processo intensivo muito forte. E aí eu comecei a ser impactada com algumas coisas que travavam a minha vida, e eu descobri então que eu tinha um monte de galera dentro de mim que eu precisava perdoar para destravar a minha história. E aí, se você quiser saber, lá no meu Instagram tem vários vídeos sobre o perdão, e é bem interessante porque ele está encadeado. Assim, o primeiro vídeo, o segundo, acho que são 4 vídeos, se não me engano, que conta a Ah, história. E aí eu conto que eu fiz esse protocolo num voo, né? E aí eu fui tentar resolver isso no voo e fiquei lá 30 mil horas naquele. 30 mil horas não, né? Fiquei 2 horas no voo, mas o voo era de Brasília, Campo Grande, 1 hora e pouquinho, um negócio nunca descia, sabe, Zé? Aquele voo que tremia tudo. E aí eu aham. estava fazendo o protocolo. E aí eu fui começar a estudar depois desse protocolo. E eu comecei a aplicar nos meus pacientes. E, para minha surpresa, eu descobri que o protocolo destravava. Por quê? Porque eu entendi algumas coisas que a gente vai falar sobre aqui. Umas coisas que eu entendi é a definição do protocolo do perdão, que eu até vi que você colocou hoje na sua chamada, né? Que é uma definição do dicionário. Então, o perdão ele tem alguns passos.
Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o perdão para você, né? O que é o Aham. perdão para mim, né? Qual a minha definição de perdão? Quer A dizer, minha não uma definição, definição geral, mas cada não. pessoa teria um entendimento próprio sobre o assunto. De como foi criado, da comunidade em que viveu, de situações em que aconteceram com ele e tal. A minha definição era assim: tem que perdoar porque Deus mandou perdoar, né? Então você Aham. tem que perdoar e depois um tal de um sentimento vem. Esse tal de sentimento nunca vinha, Nunca veio. nunca veio. E aí eu fui acumulando essas pessoas dentro de mim. Então, eu redefini o perdão. A primeira coisa que eu usei para redefinir é o próprio dicionário. Então, o perdão, se quer saber se você perdoou ou não uma pessoa, veja aqui. Perdão é um processo intencional e voluntário. Você tem que Aham. ter intenção de perdoar, você tem que estar voluntariamente nesse processo. Então, a minha definição de perdão, ela já era ruim para mim, né? Porque eu fazia porque alguém mandava, não era algo voluntário, né? Aham. Então, assim, a minha Aham. crença já estava inadequada. A outra coisa que fala que o processo, a vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes com relação a uma ofensa criminosa. Quer dizer, alguém realmente fez alguma coisa ruim contra mim, né? Alguém realmente me danificou, na verdade, né? E eu tenho que passar por uma situação, um monte de emoção para liberar esse perdão. Então, como vingança ou como uma Aham. capacidade aumentada de desejar o bem do agressor. Então, eu descobri que todo mundo que eu tinha perdoado no passado, eu não tinha, alguns eu tinha passado por esses sentimentos de vingança, e tinha liberado isso. Tá bem escuro aqui, né? Tô tentando trazer a luminosidade, mas não tá dando. Está dando para ver. E outra coisa, tá dando para ver? E a outra coisa é o desejar o bem àquela pessoa que me feriu. Então, você É, quer saber se é, você perdoou ou não? Verifique se você ah, deseja o bem daquela pessoa. eu estou precisando então fazer esse protocolo. Se você não Ouça, consegue desejar o bem para aquela pessoa, então você você está não amarrado na perdoa. falta de perdão. Não. Aham. É interessante quando você diz que então eu Voltei. preciso seguir a minha definição de perdão, né? Então Isso. eu preciso ter um entendimento do que para mim é perdoar. Isso. Aí Mas, depois você mas tem que entender o que é perdão, aham, de é. verdade. Seguindo aí, vamos dizer, esse protocolo, né? Aí eu vou dar aqui as dicas do protocolo, né, Zé? Porque eu Isso. entrego tudo, entendeu? Entrego Aham, tudo. ótimo. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer a pergunta é o que essa pessoa me deve? Então, a primeira coisa que eu trabalho nesse protocolo é o inventário. Senta aí e faz teu inventário. Então, você está assistindo essa live ou agora ou depois, que você não conseguiu chegar agora ou saiu, depois você se interessou pelo tema e pegou, você pega uma folha e você fala assim, por exemplo, quem eu preciso perdoar? Eu preciso perdoar o Zé Mauro. Então, o que o Zé Mauro me deve? É a primeira pergunta que você faz. Algumas vezes, aí você fala, mas a gente às vezes perdoa a pessoa, né? Então, eu não estou presa no perdão por conta disso. Só que daí tem uma pegadinha. O Zé Mauro fez alguma coisa comigo no passado, lá em 2015. Então eu falo para mim, eu perdoo o Zé Mauro, eu libero o perdão sobre o Zé Mauro. E o prejuízo de 2015 a 2020? O que eu faço com ele? Daquilo que o Zé Aham, Mauro fez para mim e que eu carrego. Então, eu dividi o seguinte: primeira coisa, você faz a dívida, que é a dívida grossa, e depois você vai para os juros daquilo que a pessoa fez para você. Quais os prejuízos eu carrego porque o Zé Mauro fez isso comigo? Então, alguns prejuízos: tristeza, síndrome do pânico, depressão, angústia, doença aham, autoimune, lúpus, é. qualquer coisa que você esteja. Esse é o prejuízo. Então, veja Pois bem, é. É você porque tem que nem perdoar. sempre,
Pode nem falar. sempre, não nem sempre se entende, né? As pessoas entendem que o que essa falta de perdão, ou seja, a agressão cometida, o sentimento que eu carrego, né, de ter sido prejudicado, pode gerar em mim somatizações, como você acabou de dizer, né, doença autoimune. Aí, de repente, surge uma doença, a depressão, um nível de ansiedade Uhum. muito alto, que é decorrente da falta de perdão lá atrás, num determinado momento. A minha mãe Exatamente. viveu assim a vida toda. Então, Pois é. certamente doente demais emocionalmente, né? E por falta de perdão para algumas pessoas. E ela não admitia reconhecer que tinha sido ferida, né? Pois O que é. acontece também, né? Porque o que que acontece? Às vezes a gente fala assim, não, o Zé fez aquilo, mas assim, não, não tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. A pessoa fez algo que feriu você. E você, quando você aceita que aquela pessoa que você ama, entende? Que andou com você, que está com você, fez algo que te feriu, então você entende que essa pessoa tem uma dívida com você. Que dívida é essa? É uma dívida emocional, às vezes. Às vezes você tem uma dívida de Uhum. dinheiro, né? Então você falou assim: "Ah, espero que eu não estava na sua lista". Não, não estava, entende? Ai, que Porque alívio. assim, não, muitos anos, né, Zé? Então poderia até É. estar teoricamente, mas assim, quando eu passei a minha lista, que eu falei assim, imagina, né? Eu vou ter uma ou duas pessoas na minha lista, porque, né, sou tão acostumada a lidar com o perdão, né? Nossa, quando eu fiz meu inventário, quase morri. É porque a gente tem muita dificuldade, a maioria de nós, né? É interessante, talvez até porque, pensando na live de hoje, durante a semana eu comecei a pensar em algumas pessoas que eu tenho que liberar, né? Para quem eu tenho que liberar perdão, eu tenho que perdoar e tal. E uma coisa que me pegou aí do que você disse é que eu preciso querer o bem da pessoa, né? Eu não É, preciso voltar a ficar amigo, voltar a não. relacionar, quer dizer, nada disso, mas ó, vai em paz, né? E ok, já me desprendi, né, daquela raiva, do rancor, da tristeza ou de qualquer outra coisa. Mas querer o bem da pessoa foi uma coisa que me chamou É, muita atenção. você quer, ó, é ponto. Quer saber se você perdoa uma pessoa? Pega essa pessoa, mentaliza o nome dessa pessoa. Se você conseguir desejar o bem para ela, mas o bem mesmo, entendeu? Tipo assim, meu, eu quero que tu seja o melhor, sabe, a melhor pessoa do que eu, entendeu? Aí você realmente está com o seu coração limpo. Porque uma coisa É, interessante, Zé, que o conceito comum de perdão eu vou liberar o outro porque eu me livro dele de uma vez, né? certo. Só que aí a gente pega só aquela parte da dívida e finge que libera, entende? E não contabiliza os prejuízos e não faz isso. Por quê? Porque, na verdade, não vou liberar o outro para que eu fique bem. Eu vou liberar o outro dando a ele o perdão de uma dívida que ele tem comigo. Aham. Quer Que é uma dizer, dívida ah, impagável às vezes. é. Existem Às vezes o que as violências pessoas fazem cometidas, com a né? gente é impagável. Não tem o que aquela pessoa faça. Nem se ela pedir perdão, nem um pedido de desculpa dela é o suficiente. Por quê? Porque eu fiquei no prejuízo daquilo que aquela pessoa fez. Certo. E como é que você, a pessoa ofendida, lida com esse prejuízo? Porque, de Então. repente, eu posso até passar pelo processo de perdoar, mas eu tenho que lidar com o meu prejuízo, né? Com aquilo que ficou de prejuízo em mim. Então, duas coisas em que eu vi nisso, né? A primeira coisa que eu queria falar é que, assim, você sabia que a falta de perdão, ela é considerada
Olha que coisa, olha que choque, Zé, você vai sentir agora. Ela é considerada a danos cerebrais iguais a pessoas vítimas de guerra em É cárcere mesmo. privado. É interessante Então, porque quando eu não perdoo, eu estou prisioneiro de uma emoção, né? aí eu estou Fico preso. encarcerado. E É. esse encarceramento me traz consequências de pessoas que estão em cárcere privado. Então, imagine você em cárcere privado. Aí Quais você os está prejuízos você falando tem? da possibilidade de estresse pós-traumático, né? Depressão, como Exatamente, você mencionou, exatamente, exatamente. Foi doenças. aí que eu descobri que a falta de perdão, eu já estou colocando ele na categoria de um trauma. É, Porque se eu estou em interessante. cárcere privado, então, se eu estou com aqueles prejuízos, então às vezes eu paro de andar, eu paro de comer, eu fico triste, eu fico sujo, eu tenho pouca água, eu tenho pouca comida. Por quê? Porque a falta de perdão não deixa chegar coisas boas para mim também. Entende? Então, eu estou É. preso, a pessoa está E, presa, mas eu estou mais presa ainda. quanto mais prisão, mais dor eu sinto, né? E, consequentemente, maior prejuízo eu vou ter na minha vida pessoal. Talvez não conseguindo desenvolver projetos, ali amargurado, vitimizado e Exatamente. sofrendo pra caramba, né? Então, esse Outra processo de coisa, sim, liberação. que você perguntou do pulo do gato, né? É perguntar. Aham. Então, primeira pergunta, né? Eu consigo desejar o bem daquela pessoa? Eu consigo abençoar aquela pessoa ao ponto daquela pessoa ficar extremamente livre? Porque outra coisa que a gente não pode falar do perdão é não falar da espiritualidade junto, entendeu? Não tem como você trabalhar perdão se não trabalhar a espiritualidade, se não trabalhar o corpo, a alma e o espírito. Quando a gente trabalha o perdão, a gente trabalha tudo. Porque a Aham. liberação, ela é no corpo, na alma e no espírito. E o É. destravar pode acontecer uma coisa maravilhosa e brilhante na sua história, como foi na minha, por exemplo. Eu estou vivendo Aham. coisas que eu jamais pensei em viver. Parece que meu tempo fez assim, ó, zoom, entendeu? O Aham. negócio foi. Outra coisa que a gente trabalha, que eu trabalho além de levantar toda a dívida, além de levantar todos os prejuízos que são os juros, né? Tem um momento do protocolo que faz parte, o protocolo tem 4 passos, e o momento o quarto passo do protocolo, que equivale a bastante outras coisas que eu não consigo esmiuçar, mas tem um ponto principal desse quarto passo, que é você se colocar como advogado de defesa do réu. Ah. Então, você tem que conseguir Ah. colocar, por exemplo, você fez algo para mim. Então, se eu quero te perdoar de verdade, eu preciso defender você com tudo que eu tenho de mais profundo dentro de mim para te liberar Rosana, esse perdão. só um minuto, tem uma pergunta interessante aqui. Ah, eu não A estou vendo. Margarida está perguntando se a pessoa perdoada terá que sofrer as consequências da maldade que fez. A A pessoa pessoa que que causou o recebeu o mal, perdão. não, a pessoa a quem você perdoou, essa pessoa a quem você perdoou, ou seja, aquela pessoa que te ofendeu, ela terá que sofrer as consequências da maldade dela? Então, depende daquilo que a pessoa fez. Porque o fato, quando você abençoa, meu cachorro está latindo, não tem ninguém para me É, socorrer nessa casa. Não tem mesmo. O fato de. Tá todo mundo saiu e está em outros lugares. O fato de você abençoar aquela pessoa, você também libera aquilo que aquela pessoa vai viver. Se ela vai sofrer as consequências ou não, né? Do próprio universo, as consequências em que Deus vai imputar sobre ela, né? Falando de uma coisa mais espiritual, ou as consequências da justiça, entende? Porque muitas
vezes também a gente fala sobre um perdão de um abusador, por exemplo. Então eu posso perdoar um abusador, mas isso não significa que eu vou querer que ele fique fora, né, da cadeia, né? Ele pode ser restaurado dentro da cadeia, entende? Agora, Aham. restaurado para que ele fique lá. Então, isso já sai fora da sua alçada, porque o perdão, ele é uma libertação, ele é um desligamento. Né? Então, eu me desligo daquilo que poderia acontecer com aquela pessoa, a partir do momento em que eu desejo ardentemente e que eu abençoo, entende? Até porque se eu quero, né, que aquela pessoa seja castigada, eu estou falando de vingança, né? E Então eu aí, quero me vingar. exatamente. Aí você E tem um aí, processo de não perdão, na verdade, né? Você fica preso a na vingança. a vingança, né? Porque assim, Porque o dicionário, ele é tão incrível com essa definição que eu coloquei com relação ao perdão, que fala exatamente a palavra vingança, né? Então, você abrir mão da vingança. O que é a vingança? A vingança é o direito que eu tenho de ir lá fazer algo com você porque você fez algo comigo. Eu tenho direito, entende? É por isso que eu chamo o perdão e a falta de perdão, que aquele réu, aquela pessoa em que ela fez algo para mim, então ela me deve, porque ela arrancou de mim algo. Nem que seja uma amizade, nem que seja situações comuns do dia a dia, nem que seja dinheiro. Então aquela pessoa tem uma dívida. É uma dívida, aham, entende? Então, essa dívida me dá o direito de cobrar. E essa dívida me dá o certo. direito de colocar aquela pessoa encarcerada, por exemplo. Mas quando eu não perdoo, quem fica encarcerado sou eu mesmo no meu pensamento, né? Eu que Aham. fico lá, naquele lugar, né? E aí Prisioneira, né? eu que fico com os sintomas, entende? Você ainda há pouco comentou sobre o processo de liberação, né? De querer o melhor para outra pessoa, de querer que ela esteja bem. Na linha que eu sigo hoje, né? Que é a terapia sistêmica familiar, geralmente a gente pediria, ó, você vai escrever uma carta, que não vai ser entregue, você vai escrever uma carta dizendo tudo que você sofreu, tudo que você sentiu, e no final libera a pessoa, perdoa, e, né, enfim, honre ela de alguma forma, porque é um processo de libertação seu, né? É um processo em Uhum. que você precisa se liberar daquela dor, da raiva, do ressentimento, né, da vergonha, muitas vezes, né, pelo que Sim. você sofreu, né? Você Que sabe é uma muito coisa dolorido, né? interessante, Zé, que eu aprendi sobre a questão do perdão, e o que me dava, que é o que segura a gente um pouco numa parte da vingança, é saber que aquela pessoa que fez algo com você, aparentemente dela, e algumas vezes a vida dela continua. E continua bem. Já percebeu? É, Você percebeu isso? aham, Então, eu descobri que acontece. aquela minha fantasia de que eu prendia a pessoa porque eu também não perdoava, ela é apenas uma fantasia, entendeu? Então, por quê? Porque as pessoas continuam a vida dela. Isso não significa em que ela não vai sofrer a consequência do universo, da vida dela e de qualquer coisa. Ela vai sofrer as consequências, mas isso não tem a ver comigo, entendeu? Quer dizer, não é justo também eu ficar numa situação como essa só para ver você sofrer um pouquinho, entendeu? E eu ficar com uma doença autoimune, por exemplo, para a vida toda. Não tem lógica, entendeu? Ó, para mim tá travado. A gente não esquece, foi feito, né? Eu não esqueço, eu não tenho amnésia, né? Eu simplesmente, como a gente falou logo no início sobre MDR, você reprocessa aquele trauma, não é isso? Acho que deu uma paradinha aí de novo. Oi? Então, Tá me ouvindo? então não, estou ouvindo, não é esquecer o que aconteceu, né? Aquele trauma, o que Não. você vai fazer é reprocessar,
fazer o luto, talvez, mas preocupado com você, né? Com você estar bem, né? Não o que vai acontecer com outra pessoa é um problema, como você falou, do universo, depende da sua crença, mas é Sim. problema da outra pessoa, né? Eu preciso tocar minha vida, continuar, ser livre, caminhar meu caminho, alcançar meus resultados. Porque quando você está preso a uma pessoa, a um passado, a uma situação, é muito traumático, né? Zé, eu tenho visto com o protocolo, porque algumas pessoas falam assim, não, eu já perdoei. Aí eu falei, vamos passar pelo protocolo? Porque eu criei um protocolo mesmo, são passos, né? Vamos passar pelo protocolo? E aí, olha, é incrível, incrível. Pessoas que estão com problemas de trabalho destravaram, pessoas com problemas de doença autoimune estão sendo curadas. Eu tenho aí acho que 2 casos de intestino irritável, né? Que pessoas estão ótimas, comendo de tudo, a questão era perdão. É, Então, assim, às vezes é uma coisinha que segura você na vingança e você vai se enganando, sabe? Porque é muito fácil a gente se enganar, né? Essa coisa que a gente tem de deixa pra lá, né? De não vou aham. falar sobre isso, não vou resolver isso, isso tem deixado a gente encarcerado cerebralmente. Nessas horas eu me lembro do nosso amigo, eu chamo ele de Freud, né? O Freud, que falava sobre os mecanismos de defesa, né? Aí você entra para negação, para racionalização, para sublimação, e só que aquela coisa está ali dentro de você, né? Você está alimentando um monstro inconscientemente, né? Uma Então, bola, né? se não houver esse enfrentamento, essa consciência, não tem cura, né? Não, Entre aspas aí, não tem restauração. Então, é não. fundamental a coragem, né? Eu acho que quem faz terapia é corajoso, não é não, Rosana? Ai, a pessoa mais corajosa do mundo. E assim, É, né? Alguém perguntou para mim esses dias: Ah, Rosana, você acha que todo mundo tem que fazer terapia? Eu falei: todo mundo. todo Aí a mundo. pessoa falou assim: Ah, mas eu nem tenho tantos problemas. Eu falei assim: Você que pensa. É, Eu falei assim: Você que pensa. A questão não é nenhum problema, a questão é que a gente leva a vida com mais leveza, né? Eu é. descobri com essa coisa do perdão que, nossa, aqui, assim, em casa a maioria já passou pelo protocolo do perdão, vou fazendo mesmo. Agora eu estou ensinando, né, profissionais, os profissionais estão tendo coisas incríveis nos seus consultórios, assim, fazendo, tá uma graça, viu, Zé? Então, eu fico falando assim, que o protocolo do perdão ele foi um presente, sabe, que eu ganhei. Assim, apesar de passar o meu processo pessoal em que eu tive que fazer, e aí eu resolvi fazer, né? Não sei se você ouviu meu vídeo, lá eu resolvi Eu fazer lá vi. no avião lá, resolvi passar desde criança, a galera que eu estava segurando, aí demorou, né? Então, e teve uma hora que o meu marido chegou e falou assim, ô, Rô, o que você está fazendo? Eu falei, pera só um pouquinho, já estou terminando. Ele falou assim, a gente tem que pousar, né? O avião já estava dando voltas e voltas e voltas. Eu falei, peraí, né? Porque eu falava assim, não, Deus, espera um pouquinho, vamos resolver aqui a questão, que quando o avião pousar, eu quero estar livre disso. E vai que ele cai, se eu morrer, eu também quero morrer limpa. Né? Lembrando aí que você estava num voo, né, para Campo Grande, e houve Isso. uma tempestade, algo assim, e o avião ficou muito mais tempo no ar, né, em turbulência Nossa. terrível. Na época você postou algumas coisas, inclusive, né? É. Então E aí, caiu quando aquela. eu desci de lá, eu resolvi 2 problemas, sabe? Uma coisa do avião que eu estava e essa coisa, né? Com o perdão que eu estava. E aí eu falei, nossa, eu tenho que começar a fazer. Comecei a contar para algumas pessoas, eu quero ser cobaia. Aí eu comecei, eu falei, beleza, né? Senta aí e vamos fazendo. E aí os resultados foram incríveis eu acho que o perdão, ele é muito definitivo na vida da gente, né? Em outra live que eu fiz, alguém perguntou assim para mim: Ah, quando você passou por esse processo, depois ficou mais fácil de perdoar? Eu falei assim: olha, ficou mais rápido, entendeu? Eu acho que dependendo do trauma, da violência sofrida, enfim, não é fácil, né? Nunca vai ser Sim, fácil. Porque se for fácil, não teve dor, não teve o trauma, né? Não teve o abuso, em qualquer que seja o nível. sim, sim. Mas pode ser mais rápido, né? Se você conhece o caminho, conhece o processo,
E é uma facilita, né? liberação, né, Zé, de dívida, né? Quem é que quer liberar alguma coisa que alguém lhe deve, né? Fala a verdade. Rosana, tem uma pergunta Oi, aqui, pessoa perguntando se é preciso que a outra pessoa saiba que foi perdoada. não. Só se Uhum. você quiser. Porque, na verdade, como é que você vai fazer isso? Como é que isso Não, vai acontecer, né? tem vez que a outra pessoa nem sabe, não tem consciência de que O que causou ofendeu, dano? e aí você vai criar Entendeu? é um Que processo causou um seu, dano. né? É, Ah, é um Eu processo seu. conto, eu conto a história de uma amiga em que ela estava brigando com a família, assim, não tinha família, pai, não tinha mais ninguém da família de tanto que ela estava com essa história. Depois do protocolo do perdão, ela foi lá e reatou com a família dela toda e vive bem hoje com a família, com os pais e tal e tal. É isso Então aí. ela não foi lá e nem falou para o pai aquilo que ela fez, entendeu? Mas a partir do momento em que você libera a dívida, você você continua ou você constrói. Outras vezes eu já fiz, por exemplo, protocolo do perdão para mulher traída, né? Aham, Então, aí passou pelo protocolo e depois foi lá e conversou com o marido e fez um novo pacto, um novo casamento, né? E aí certo. começa a construir uma outra coisa. Eu acho que são só em casos em que você tem que conviver com a É. pessoa, né? Ou se você sentir essa necessidade. Mas a forma que a gente faz o protocolo é tão vivencial, entendeu? Que é como se a pessoa estivesse na sua frente. Então, dificilmente a pessoa tem necessidade de ir né, ao agressor, no caso, né? Ao É, réu, no caso, e falar sobre isso. Eu mesmo não procurei ninguém. Gente, eu teria que catar um monte de gente no Brasil inteiro. Não daria. Então, porque assim, só que é o seguinte, quando eu vejo aquela pessoa, por exemplo, numa mídia, não me incomoda, é isso entendeu? aí. Quando eu É encontro isso, uma pessoa no mercado, eu tenho vontade de falar: oi, tudo bem? Entendeu? Para mim tá tudo ok, né? Esses dias eu até encontrei uma pessoa, vou contar para vocês, segredo, tá? Esses dias não, nesse período em que eu estava trabalhando o protocolo do perdão, eu encontrei um casal. O casal, quando me viu, ficou todo sem jeito. Eu falei, ai, tudo bem? Como é que vocês estão? Não sei o quê. Eles ficaram até assim, impactados, né? Mas no meu coração não tinha mais nada, entendeu? E eu comecei a conversar como se nada tivesse acontecido. Então, isso para mim era o que bastava, entende? Isso não significa que eu quero ter contato, intimidade, trazer a pessoa para minha exatamente. vida, comer, jantar, encontrar. Mas, gente, se eu encontrar com uma pessoa em que fez algo, eu vou cumprimentar aquela pessoa. Agora, se aquela pessoa não quiser me cumprimentar, também é um direito dela. Claro. Bom, a gente está chegando ao final, apesar de alguns contratempos aí, Ah, mas é, a gente pode marcar um outro momento, Rosana, para a gente falar um pouco mais do MDR, de trauma. O que que você acha? ai, vamos falar sobre o MDR. O MDR é tudo de bom, né? É, Uma abordagem que porque, eu estou trabalhando aí há quase 14 anos já, acredita? Fui uma nossa, das primeiras no Brasil. isso aí. Então, eu só faço isso o dia inteiro, né? Assim, não consigo fazer outra coisa. Né? O pessoal já está falando, eu já estou montando o protocolo para poder já fazer as nossas, É a as nossas. experiência, né? A pessoa fala, eu já acho uma situação, entendeu? É. Eu já coloco um Rosana, trauma e já vamos ver. muito Diga, obrigado. Que a de gente possa nada, encontrar um dia querido. desse para o café, que a gente já não toma muito tempo, né? Não é? E essa pandemia parece que está resolvendo, né? Não sei se acabando, mas os cafés já estão abertos e vamos tomar café. Tá bom? Ai, Zé, faz tempo que a Obrigado. gente não toma um café, né? Gente, Pois é. obrigada, obrigada pelo Obrigado. Um convite. beijo e tamo Beijo. aí. Tchau, tchau, querida. E se Beijo. precisar do perdão, né, Zé? Me chama. É, vou lá fazer o protocolo. O Instagram da Rosana tá aí, você procura se você quiser, seja para um reprocessamento de traumas, para o perdão, protocolo, ou para falar com ela, né? Ok? Beijo. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau.